Não é de hoje que quem procura emprego e tem sorte de encontrar, o salário sempre é muito baixo, pois o que se recebe no Olerite mal dá para pagar contas. E a consequência é que a maioria dos assalariados fica sempre endividado, e muitos vão ficando inadimplentes no cartão de crédito, porque, sem que percebam, os encargos que as empresas pagam sobre o salário retiram mais que uma vez o poder de compra do Olerite. E como hoje em dia tudo está muito caro, o assalariado não sabe que a economia está globalizada, de sorte que os produtos refletem os preços de países envolvidos. E como os assalariados desses países ganham 4 a 5 vezes o que ganha o brasileiro, aí com a inflação real tudo acaba ficando muito caro para o consumidor no Brasil. Portanto, esse modelo tributário que vem desses países envolvidos não vai dar certo no Brasil, porque para atender os gastos públicos com a baixa remuneração do assalariado, surgirão outros impostos para compensar a perda da arrecadação, com a supertaxação do consumo em 26%. Agora, se esse gênio da tributação brasileira prestarem atenção à crise da pandemia, poderão notar que a economia quase que parou, porque é o consumo que faz girar a roda da economia. E como o consumo depende do salário e o brasileiro é muito mal remunerado, pode-se entender que, para atender aos gastos públicos, os impostos vão ficando cada vez mais altos, sobrecarregando quem paga, com o aumento da sonegação, pois o Brasil é o país da impunidade. E o poder aquisitivo do salário do brasileiro é muito baixo, porque os gênios da economia no poder, com o milagre econômico, foram criando benefícios futuros no salário. Então, com as diretas já, políticos para impedir a demissão do trabalhador com as crises da redemocratização, foram criando direitos trabalhistas que só existem no Brasil. Então, com a pobreza e as favelas crescendo com os baixos salários, se pode dizer que limitar o poder de compra do salário, a economia, conforme o gráfico, foi fracassando com os altos impostos, pois é o consumo que movimenta a economia do país. Todavia, se os carteiras assinadas receberem à vista esses encargos que as empresas pagam sobre o salário, aí, com a melhor remuneração, a vida para todos passa a ser muito melhor, porque a economia irá crescer com o investimento, porque é o consumo que gira a roda da economia. Daí se pode reduzir os altos impostos, porque com a malversação dos gastos públicos, imposto e sonegação só vão aumentando. Então, o certo é fazer a reforma administrativa. Aí até se pode mudar a política. E para tal, basta separar no imposto o que é do Estado do que é do social. Aí se define quem faz o quê. E se evita a burocracia e a manipulação política dos gastos públicos. Então, para se ter uma ideia, caso o ICM for transferido para o município e fundido ao ISS com a alíquota de 7% cobrados online, o município com o IPTU terá recursos mais que suficientes para dar ao cidadão educação, saúde e segurança pública. E como o município passa a responder pelo social, os estados passam a responder pelo seu próprio desenvolvimento. Então passam a contar com o Imposto de Produção ou IPI, com a alíquota de 7% cobrados online, e mais o IPVA dos veículos. E o Poder Central passa a contar com o Imposto de Renda para a pessoa física e jurídica, o de importação e o financeiro. Aí dentro dessa proposta tributária se define quem faz o quê. Portanto, se reduz a burocracia e os impostos podem ser menores. Então, se desconta 10% do salário, 5% vai para o imposto de renda da pessoa física e não volta para o contribuinte. E os outros 5% vai para a aposentadoria. Então, todo previdenciário acima de 65 anos passa a receber o mesmo valor quando aposentado. Aí,
privilégios corporativistas deixam de existir. Então, para que o aposentado de uma mesma profissão receba o mesmo de quando estava na ativa, se desconta mais 1% do salário de todo trabalhador. E por incrível que pareça, se zera a dívida da Previdência, porque o que se arrecada no mês, se paga no mês seguinte. Ou seja, tendo por base essa proposta tributária, será muito mais barato produzir no Brasil do que na China, o que iria ser oportuno, porque, conforme o gráfico, as importações estão crescendo sistematicamente. Ou seja, como se toma consciência que é o consumo que gira a roda da economia, se pode dar uma outra interpretação para o desenvolvimento econômico. Então, para entender melhor as trapalhadas econômicas dessa República das Bananas, desenvolvi outros vídeos que estão no canal Antônio J. Figueiredo do YouTube. Então, se tomarmos consciência como o país da impunidade acontece na lei, aí, por meio de plebiscito, se pode equacionar todas essas questões, inclusive combater a inflação real por meio de uma economia de guerra.